e vamos ver os Jovens Titãs do Clark. O bom, segundo ele, o bom. Eu, como falei, eu sou o cara de 2002. Eu cresci nos anos 2000 e 2010, tá ligado? Obviamente, The Derp. E, mano, pra mim foi a melhor época pra se viver. Porque quem nasceu nos anos 2000, até, sei lá, 2004, mais ou menos. De 2000 a 2004, pra mim é a galera que pegou o auge da qualidade, tá ligado? Isso pegou muito, pegou Ben 10, pegou Jovens Titãs, pegou Liga da Justiça Sem Limites, pegou Super Choque. Mano, a gente pegou a melhor fase. A gente sabia que era uma TV de tubo, a gente sabia que era um telefone fixo, tá ligado? A gente sabia que era um VHS. E a gente pegou muito filme dos anos 90 que ainda... Isso, X-Men Evolution, porra, melhor adaptação de X-Men. Pô, eu cresci com os filmes da Disney. O Peter Pan. Eu cresci vendo o Rei Leão. O Rei Leão é muito bom. Puta que filme do caralho é Rei Leão, mano. A gente pegou o apogeu dos filmes, tá ligado? A gente pegou a fase boa da Disney, cara. Em 2008 saiu Iron Man. Saiu o Homem de Ferro com Robert Downey Jr., porra. 2012, Vingadores. Cara, a gente pegou a fase boa da Marvel. A gente cresceu vendo a Marvel, caralho. Então não tem como. A gente viu a Marvel, o universo cinematográfico da Marvel nascer e morrer também, infelizmente, né? Sim, até os filmes mais merda da Disney era bom, tipo A Princesa e o Sapo. Eu não lembro muito bem de Princesa e o Sapo, mas todo mundo fala que é um filme meio meh. Mas tipo, Princesa e o Sapo, confirmo que é melhor que todos os filmes da Disney pós 2015. Eu cravo. E Jovens Titãs, sem ser o Gol, esse aqui é bom, porra. Esse aqui é o auge. Esse aqui é o GOAT, tá? Esse aqui. Mano, esse Jovens Titãs faz ligação com o desenho animado do Batman, que faz parte do mesmo universo da Liga da Justiça Sem Limites, que faz do mesmo universo do Super Choque. Olha esse universo de animação que a DC tinha. Muito pica, mano. Cara, eu até hoje lembro do episódio de quando eu percebi que os dois se passavam no mesmo universo. Era o episódio do Super Choque, ele encontra o Batman. Aí o Super Choque pergunta: pô, Batman, cadê o Robin? E ele fala: você está com os Titãs. Por quê? Porque ele estava em Jovens Titãs. Porra, isso aqui é muito foda, mano. 2003 Nossa, surgiu mano. uma série animada 2003, mano. de 5 jovens heróis lutando pela justiça e enfrentando uma porrada de vilões pelo caminho. Série essa que mistura ação, comédia, drama e fazer o quê? O público ama, Muito eu pica. amo, e apesar de poucos anos de E lançamento... sem falar, tá? Porque os desenhos lançados em 2000 tem uma animação infinitamente melhor que os desenhos de hoje em dia, tá? Eu aposto que Jovens Titãs tem uma animação melhor do que a segunda temporada de Invencíveis, tá? Eu aposto que cenas de ação melhores, tá? Aposto. Essa viria a marcar toda uma geração onde, mesmo após ser cancelada, continua a ter uma base enorme de fãs até hoje. Dito isso, hoje nesse canal, Jovens Titãs, o clássico. Não falamos sobre o destino que esse desenho teve. Esqueçam. Curiosidade foda. Todas as temporadas são focadas em algum personagem ou no time como um todo. Todos, exceto a Estelar, tiveram um arco principal. Coitado da Estelar. Fica para os produtores que estiverem assistindo esse vídeo e querem continuar a série. Continuem com a Estelar. Fim da curiosidade foda. Temporada 1. Robin contra Slade. Nossa, essa temporada é muito foda. Apresentando membros do futuro Quinteto Infernal para Slade. Esse que quer recrutar uma galera para derrotar os Titãs. A cena corta e agora acompanhamos um pouco da rotina dos Titãs. E ao contrário do que você lembra, se é que lembra, mesmo sendo mais sérios aqui, eles sempre tiveram humor em dia. Sim. Cara, o humor era muito bom. O humor era bom demais o humor de Jovens Titãs. Acho melhor a gente sair e comer uma pizza. Menos a Ravena, nessa época ela era totalmente Sigma Emo, zero sorrisos, muito eu. Eles saem pra comer uma pizza e são atacados pelos vilões do começo, que acabam sendo muito mais organizados e dão uma surra nos caras. A luta continua até que os titãs são expulsos da própria torre e tudo parecia perdido. Esse episódio é muito bom, tá? Aparece e eles armam a Sim, super mano. reviravolta. Eu acho que eles usarem de base a versão japonesa, tipo, uma visão oriental japonesa mais específico, deu todo um requinte
pro desenho. Não é à toa que Avatar também tem muita base oriental. E muita gente chama Avatar de anime, né? Mesmo não sendo, porque tem muita inspiração nas animações. Até a fluidez é mais japonesa. Que com isso Slade queria apenas enviar uma mensagem a eles. Aqui Robin ainda não sabe quem ele é. Os titãs agora estão em um parque de diversões e Stellar é atacada por uma espécie de alienígena voador. Até que mais tarde nos é apresentada a irmã mais velha de Stellar, Estrela Negra. Estrela Negra é... Irmão, gente, Estrela Negra, se não for uns crush da galera, eu tô louco, tá? Eu tô louco. Paixão de infância aí. Ela dá um cordão pra Stellar e começa a se vestir igual a ela. Até que no fim, descobrimos que os alienígenas estavam na verdade atrás da própria Estrela Negra. Que filha da puta. Uma safada linda ladra procurada que tenta entregar a irmã no lugar dela, mas é pega e levada até os policiais galácticos pela Stellar. Que irmã filha da puta. Estrela Negra, você está presa. Policiais galácticos, bem que poderiam ser os encanadores de Ben 10. Aliás, se não viste, seria muito foda, inclusive. Todos os Ben 10 aqui. Te deixo um resumo. Meu aí, Deus, não vou ver se nem fuder. Nas terríveis aventuras, os titãs ainda enfrentam vilões como o Homem Gosma, vilão enviado por Slade, mas que também é derrotado. Trovão e Relâmpago, dois irmãos com isso é da hora também. Que não são totalmente do mal, mas sofrem. 2 horas não, foram 3. Faz os dois libertarem uma criatura de fogo gigante e, por sorte, Mutano convence os dois a mudarem de lado e salvar a cidade. Depois disso, temos a primeira luta indireta de Robin versus Slade, já que Slade aparece disfarçado. Dessa vez a galera tá aí num piquenique jogando um futebol americano, até que Cyborg tem um apagão no sistema do nada e fica meio paia por não ser um humano completo. Cyborg! Não, essa cena é muito bonitinha, tá? Você é meu ídolo, olha aqui. Você é como eu. Inclusive, essa é uma das cenas mais lembradas da série. Essa cena é muito foda. Acaba usando bateria demais, é perdido em um lixão, até que é resgatado por um cara suspeito chamado Reparo. Ele que queria tirar as partes humanas do Cyborg e substituir por partes robóticas. Porém é derrotado, e Cyborg aprende que ser 80% máquina ainda não é suficiente para tirar sua personalidade humana. Poético. Muito parecido pica, a tá? Robocop. Se não viste Robocop, pô, te deixo o link aí em cima. Esse é bom, bem. No episódio conhecemos um pouco mais das personalidades da Ravena, que é uma espécie de fragmentada e está mais estressada que o normal. Mutano e Cyborg vão até o quarto isso aí, dela, pô. ver o que houve, e descobrem o espelho Gótica mágico é que bom. leva eles a conhecer as várias faces da Ravena. As várias faces de mim. As várias faces Eles descobrem que o espelho na verdade levava a mente dela e o ódio era a influência do pai, que é basicamente um demônio gigante. No fim, Ravena Gold todos os seus lados para derrotá-lo por enquanto. Seguindo com a sequência de vilões, os titãs agora enfrentam o Marionete, vilão bizonho que troca os rapazes de corpo com bonecos e sobra isso aí é para as creepy. meninas salvarem o dia. Pelo menos esse episódio serve para aproximar as duas. Azarath, Metrion, Zenithus. Também Foda. enfrentam Tridente, criatura do mar que ataca os navios, e os titãs vão lá de submarino pra dar uma Não, coça olha essa nele. transição. Não, mano. Criatura do mar que ataca os navios. Olha essa transição do Mutano. Olha esse nível de animação, velho. Tridente, criatura do mar que ataca os navios, e os titãs Cara, querem me dizer que os Titãs em ação é melhor que isso? Ah, meu irmão. vão lá Fomos de roubados, submarino fomos pra dar uma roubados. coça. Cara, porque a Sakuga Brasil acabou, né, mano? A Sakuga Brasil foi de arrasta pra cima. Porque eles deviam ter analisado esse desenho, mano. Eles iam pirar. Nele. Inclusive aqui conhecem Aqualed, que é tipo um Aquaman de baixo orçamento que rivaliza com o Mutano, mas no fim eles se juntam para derrotar o vilão. De volta aos planos de Slade, Robin tá frustrado por não conseguir encontrá-lo, primeira vez mostrando uma trama mais séria pra animação. Nesse momento nos é apresentado X, um novo vilão estilo Batman, o que X. conhece todas as fraquezas dos titãs, derrota todos e rouba X. O inimigo é X, esse o... que, para a surpresa de ninguém, era Ué? o próprio É o Elon Musk. Robin, que marca um encontro com Slade, consegue encontrar e lutar com ele. Nossa, que cena foda, tá? Olha isso, meu irmão. Olha essa estética. Isso aqui é arte, tá? Isso aqui é arte. Muito foda essa animação pra época, mas não importa, no fim aquele não era o verdadeiro Slade e Robin, apesar de todo esse plano bolado, ainda tem que encontrá-lo. A
Antes de voltar pra nossa história principal, Tinha coreografia, tinha porra toda, irmão. Fomos roubados, somos roubados. ainda tem alguns assuntos para resolver. Assuntos esses como a escola, um dos piores vilões da vida real, que por sorte os titãs vencem. O carro, o roubo do carro do ciborgue. Carro esse feito à mão por ele, mas que acaba destruído no final e enfim. Agora sim. Aí é Robin triste, e os mano. outros Roubaram o continuam carro, roubaram o falhando Tesla. contra Slade, até que ele mesmo decide revelar que quer acionar um tipo de detonador e eles decidem que vão lá tentar impedir. O problema é que Robin fica muito descontrolado quando se trata desse cara e acaba fazendo tudo sozinho. O cara ficou paranoico. Robin, chega, meu filho. Então eles discutem, vão atrás de uns figurantes, até que Robin rastreia o Slade e decide que vai sozinho sair na mão com o mano. Enquanto isso, os titãs vão atrás do detonador tentar desarmá-lo, e Robin, que ainda é despreparado, vai tomando uma surra do mascarado. Slade revela que no fim o detonador era falso, ele só queria acertar os titãs com um dispositivo, fazendo que sejam reféns dele. A coisa é que todos esses testes do Slade não eram pros titãs, eram exclusivamente para o Robin, que se não se unir ao Slade como um aprendiz e deixar os titãs, vai assistir seus amigos morrendo. Nossa, essa cena é do caralho, mano. Parece ruim agora, mas acredite, vai aprender a gostar. Os titãs agora Mano, esse episódio é muito bom. O Slade é um dos melhores vilões. Caralho, que vilão do caralho. terão contato com Robin e precisam encontrá-lo, mas recebem um alerta de problemas e bom, é o Robin roubando alguma coisa. Robin é um adolescente sem poderes que sola uma equipe inteira com poderes, orgulho do Prepara, pai. né, mano? Inclusive Batman é mencionado aqui. Quem sabe eu posso até me tornar um pai pra você. Acontece que eu já tenho um pai. Foda, tá? Robin volta a roubar e o Foda, Chitão foda, atrás dele. arte, Então tá? eles brigam de novo, Robin desobedece quando Slade ordena que ele acabe com seus amigos, e isso faz com que ele ative seu super dispositivo maléfico, fazendo todos os titãs quase irem de morte e obrigando Robin a atacar dessa vez sem piedade. Voltando pra base, Robin sai na mão com Slade e inicia a super batalha final da temporada. Olha isso aí, mano. Olha que show de direção, meu irmão. E tudo parece perdido até que os outros titãs encontram os dois brigando, sofrem com o dispositivo de novo, mas no fim, Robin dá um jeito de desligar os dispositivos e atacar Slade, que claro, consegue fugir. Enfim, os titãs terminam comemorando Muito essa pica. vitória. Temporada 2, Titãs contra Terra e Slade. Os titãs agora do nada Era na segunda temporada? para enfrentarem um vilão temporal, então ele tenta fugir, mas Estelar se joga num buraco do tempo com Nossa, ele esse e episódio acaba também é muito presa bom, 20 mano. anos no futuro, onde os titãs não existem mais, já que depois da Estelar sumir, todos se separaram, e ela entra numa jornada para encontrar seus amigos Isso é muito bom, esse 20 episódio. anos mais velhos. Todos parecem devastados, isso é, até ela encontrar o Asa Noturna, novo nome do Robin. Com isso, ele manda um Muito chamado pica. para todos os titãs velhos e eles se juntam novamente para derrotar o vilão e mandar a Estelar de volta. Ela que agora sabe muito, tá muito sabida e vai fazer o possível para mudar o futuro com o superpoder da amizade. Adoro esse episódio. Agora Mutano tá tentando achar seu lugar no mundo e sai por aí querendo ajudar os titãs, mas acaba sendo dispensado por todos e vai pra cidade. Chegando lá, ele é confundido com um cachorro verde alienígena e capturado. Muito Então, ele foda. muda de lugar e o cachorro começa a dar trabalho pros titãs. Até que no fim da noite eles percebem que aquele cachorro não é o Mutano, descobrem que o cachorro na verdade fala e eles vão lá salvar o cabra. Terminando o episódio com o Mutano sendo valorizado finalmente. Aqui então depois nos é apresentado um dos Melhor focos personagem, da tá? temporada. Melhor Terra, personagem. nova aprendiz alvo do Slade, que se apresenta pros titãs como heroína, deixa o Mutano babando por ela e a Estelar justo. leva ela pra torre como sua nova amiga. Mais tarde, Terra e Mutano se aproximam e ela revela que na verdade não consegue controlar os Bem poderes, rápido. por isso prefere Sem tempo, mano. Sem tempo. se excluir. Já no dia seguinte, todos partem para uma missão contra os robôs do Slade. O problema é que eles se separam, Terra fica sozinha com Slade, ele diz que sabe sobre a falta de controle dela e oferece ajuda, mas por hora ela nega e volta pra torre. Porém, no fim do dia, ela acaba se desentendendo também com os mutantes e foge ficando Os mutantes? sozinha novamente.
Os Titãs continuam com o treinamento e Cyborg entra em mais um dilema por ser um robozão. Ele tá meio paia por não poder superar seus limites, até porque, sendo uma máquina, ele já tem um limite definido. Então mais tarde entra numa luta contra um robô meio indestrutível que captura os Titãs e chama o Cyborg pro X1. Então eles brigam, Luta de robô. o Cyborg chega no limite e é derrotado, até que mais tarde volta melhor e finalmente consegue se superar vencendo o vilão. Já Ou aqui, construção de depois personagem. derrotar o maluco dos controles, os Titãs alugam um filme de terror supremo que deixa a Ravena com medo, mas ela não admite. A Ravena com medo é ela foda. toma uma forma física e atacam os Titãs um por um. Episódio muito bom com um estilo Episódio de mais terror, sombrio mano. e com certeza se você viu a animação, você lembra desse episódio. Saudade de quando- Ela admite. Quando os desenhos antigos tinham cena, episódio de terror. Tipo, terror mesmo. Que realmente tem medo, Remos sombrios também sentem medo, mas que pode sim vencer isso com os seus best friends. Agora com um dos episódios mais famosos da série, Esse é um não episódio mais muito bom, mano. Vai é se fuder. apresentado Mariposa, ele que tem uma filha humana chamada Kitty, nem me pergunte o porquê, e ela obriga ele a Não, você tá vendo? Era bom demais. Robin para deixar seu ex com ciúmes. Mais tarde, os Titãs encontram um ninho de mariposas gigantes e o Mariposa ameaça soltar todas elas se o Robin não for ao encontro. Cara, muito foda, né, mano? A menina... Não, vou destruir a cidade, mas se o Robin sair comigo, tamo 10. Tamo fechamento. Isso deixa a Estelar se morrendo de ciúmes, mas ele aceita pra ganhar tempo. Então nos é apresentado a cena que deixou o episódio famoso. Ai, eu espero que ela não apareça. Nossa, essa cena é muito foda, tá? Estelar? Nessas ocasiões, creio que é costume usar uma planta morta. E depois de umas Não, mas bailadas, tipo, não é que ele não é o galã, né, mano? Mas o Robin também não é... Porra, vamos lá. O Robin é um nota 7, vai. Um 7, vai. E é o herói, ele foi treinado pelo Batman. E, porra, o moleque tem preparo. o ex da Kitty, que tem a cabeça de aranha, chega e eles começam a brigar, mesmo que no fim os Titãs acabem vencendo como sempre. Esse outro episódio tem um foco maior na Estelar, que passa por um tipo de transformação esquisita, a coisa vai piorando até ela puberdade. virar um tipo de bicho e resolver literalmente fugir da Terra para procurar outros planetas. Por fim, ela vira alvo de uma aranha alien gigante e é salva pelos Titãs, que ensinam que, mesmo que ela mude por fora, sempre vai ser a mesma por dentro, punhético. Cara, literalmente foi um episódio de puberdade. Pro foco da temporada, quem resolve aparecer na Torre dos Titãs de novo como se nada é a Terra. Como se Pede nada. para se tornar uma titã, já que agora consegue controlar seus poderes. Aprendeu, pô, passa pelo arco de personagem. Então, no meio disso tudo, os Titãs vão atrás de uns bichos escavadeiros gigantes. Ravena entra em conflito com a Terra por falta de confiança. E eles Ravena ainda sempre acabam certa, no nunca covil erra. do Slade porque é ele que estava por trás desses monstros. Por fim, Slade foge. Eles quase acabam afundando a Torre Titã. Mas Terra e Ravena aprendem a trabalhar juntas, aceitando ela de vez como uma nova integrante. Ravena! Onde nós estamos? No seu quarto. Não, Ravena, você não, Ravena, não confie nela, Ravena. Dos vilões, temos esse episódio, onde alguns dos heróis são levados para um torneio pelo Senhor dos Jogos com o objetivo de descobrir quem é o melhor. E depois de muita treta entre eles, Robin simplesmente vence todos, tanto separados quanto juntos em um Porque só. Robin é foda, né, mano? O cara tem um preparo. E por que ele pegou o aprendiz do Arqueiro Verde? Qual o poder do aprendiz do Arqueiro Verde, caralho? É o filho do Batman, não tem jeito, é muito preparo. Mais uma vez na história principal, os Titãs estão em mais uma de suas missões, dessa vez se dando muito bem com a Essa cena de Terra. humor é muito boa, vai se Todos fuder. estão sendo observados por Slade, então depois de um tempo, ela e Mutano começam a se aproximar cada vez mais, saem juntos, e enquanto isso, a Torre Titã é atacada por soldados do Slade. Também a base deles é muito secreta, né? Um T gigantesco, porra. Como os caras não atacaram antes? Com muita porrada de um lado e melação do outro, Slade acaba aparecendo para Mutano e Terra, Quase. saindo na mão com ele. Nossa, que empata foda, meu. Olha isso aqui, mano. Lado e melação do outro, Slade acaba
Ó que empata foda do caralho, mano. Parecendo Paramutano e Terra saindo na mão com eles e revelando que Terra era, na verdade, um aprendiz dele esse tempo todo. Me senti muito traído, terminando assim Eu o também. episódio com ela separada da equipe novamente. Bom, as coisas seguem, os titãs se metem em problema de novo quando nos é apresentado Lewy, o outro Robin, só que anão. Eu explico. Esse episódio não é tão legal não, tá? Eu detesto esse cara. Diretamente da dimensão 498, duplo do Robin, gênio de DNA e fã número 1. Que acaba simplesmente distorcendo o universo, coisa boba, mas depois de algumas aventuras... O cara por tem um Toon Force, tá? eles conseguem voltar Esse cara contra o Luffy, quem ganha no Toon Force? ao normal. Vai ficar ou questionamento aí. Larry, ups. Já nos 2 últimos episódios da temporada, voltamos a acompanhar Terra, que jura lealdade eterna a Slade, prometendo destruir os titãs. Depois disso, eles estão lá, dando um rolê Eita de porra, carro e capotou. são atacados por ela. Terra parece cercada até que Slade revela que o novo traje dela permite que ele também controle seus poderes. Ó que filha da puta. Seu poder é meu poder. Minha força é a sua força. Agora lutando como um só e fazendo os titãs recuarem. Eles fazem uma reunião e resolvem que mesmo assim ainda vão dar mais uma chance pra Terra pelos velhos tempos. Eu não dava nenhuma não, filho. Certo, já que ela se junta com outros 3 criminosos da série e dá o maior trabalho pros caras. E depois de uma luta intensa com a Ravenna, Terra acaba vencendo todos, um por conhecer suas fraquezas. Bom trabalho, Terra. Mas tem um que não tem fraqueza, filho. Conseguido sem você, mas a nossa conquista não está completa. Terminando o episódio com os titãs juntos novamente e jurando que dessa vez não tem piedade pra ela. O último episódio mostra toda a dominação que Terra e Slade estão fazendo na cidade, agora que ninguém pode derrotá-lo. Craque, tudo isso rolando? Cadê a Liga da Justiça? Bom, pergunta Ele é que todo- nunca totalmente encontraremos brabo. a resposta. Não, filho, eles Liga da Justiça tá pouco se fudendo. Tô defendendo a galáxia, porra. Uma cidadezinha, pô. Eles vão em Chique Bahia pra defender uma invasão? Ah, por favor, né? Estão fazendo sua própria série. Breve, Liga da Justiça Sem Limites. Caso esse vídeo tenha 50 mil likes. Promessa. No meio de uma patrulha, ela é atacada, dessa vez por todos os titãs ao mesmo tempo e toma um belo sacode. Por sorte dela, os 3 tava na vilões resenha, filho. aparecem em uma espécie de fusão para atrasar eles. Enquanto isso, Terra volta para Slade, que também a rejeita por ela ter falhado. Slade, eu consegui, estou viva. Eu não acredito que eles quase me venceram. Nossa. Terra virou mulher de malandro. Mais tarde ela tenta revogar sua lealdade a Slade, mas agora é tarde demais. O traje está ligado ao corpo dela. Então Mutano, que é o mais puto da vida, vai até os dois sozinho e a essa altura Slade já controla 100% do corpo dela. Creepy, hein, Slade? Creepy. Tudo parecia perdido até que os titãs chegam, a Terra consegue revidar contra Slade, acaba ativando um super vulcão e se sacrifica para salvá-los. Adeus, Terra. Particularmente eu sempre me lembro. Teve redenção, teve redenção, pô. Terra. Ao menos agora, Slade foi derrotado de uma vez e para sempre. Slade foi de arrasta. Graças a Deus. Terminando a temporada. Ela literalmente virou terra. Funeral, onde Terra virou uma estátua Esse de pedra pode de contexto dá muita é merda. visitada pelos titãs. Terceira temporada, Cyborg contra Irmão Sangue. A temporada começa com o Quinteto Infernal atacando novamente. Então os titãs aparecem pra lutar, os vilões conseguem fugir, mas Tem, são eu acho que já hackeados. passou já, ele Mais só não tarde, contou. Os titãs decidem enviar alguém até lá, alguém disfarçado, e a pessoa escolhida para isso é ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais que o Cyborg com sua nova skin. Um gerador holográfico. Aí sim. Desplugado. Bom trabalho. Ele vai até uma academia de vilões e tenta se juntar a eles. Academia de vilões. A verdade é Stone, o humano comum que se transforma em pedra, um poder que lembra muito o do Kevin de Ben 10. Depois de passar alguns sufocos, Cyborg é notado pelo diretor da equipe, Irmão Sangue, que recruta ele pra equipe, porém, no fim das contas ele é descoberto, finge trabalhar para os vilões sem disfarce, quase derrota os vilões, mas era tudo pegadinha. Titãs. Destrói a academia e volta pra equipe. É tola, meu amigo. Muito tola.
Poderia ter sido um de nós. Poderia ter sido muitas coisas. Bom, lembram do X, vilão que na verdade era o Robin e eu apresentei literalmente há alguns minutos? Aqui ele está de volta, porém dessa vez não é o Robin, até porque o Robin tá aqui também. Então, Ixi, as várias faces de mim? A responsabilidade do Robin, ele persegue o X por aí e no meio disso, todos os titãs são congelados e capturados por um vilão maluco, fazendo o Robin convencer X a se juntarem para ir ao resgate, terminando o episódio meio que como o X sendo um novo anti-herói. Aqui a Estelar, que é uma princesa do seu planeta natal, esse vídeo é da hora, esse vídeo é da hora. Um melecão verde para livrar o povo de uma guerra, planeta esse dominado pela Estrela Negra. Clark, Estelar não era a namorada do Robin? Vamos fingir que os roteiristas não enfiaram essa informação aqui em lugares que ela não deveria ser enfiada, entendido? Porém, os titãs descobrem que isso era um plano maléfico e Estelar resolve acabar com tudo. Eu desafio minha irmã pela coroa. Expulsando a Estrela Negra e se tornando a nova governante, mesmo que no fim ela passe a coroa e volte pra casa porque a série ainda precisa da Exatamente, foda-se, mais uma vez fora da trama principal, temos esses episódios, quando o Cyborg pega um vírus e fica matuta das ideias, então os caras chamam esse tampinho tem uns filler, porra, tem uns filler. E entra no cérebro do robô e vence o vírus. Esse, onde Robin está assombrado pela ideia de que o Slade ainda esteja vivo, então começa a ter alucinações com o cara. O cara tá louco. Ah, esse aí é o episódio das alucinações do Robin. Porém, os titãs descobrem que era um reagente químico que afetou o Robin por se aproximar demais da máscara de Slade e que alguém ativou ele por fora da torre. Temos esse, onde Ravenna passa um bom tempo tentando ler um livro, mas os caras não param de encher o saco da pobre coitada. Eles só querem o livro. E eu queria que alguém aqui entendesse isso. Então ela vira amiga de um mago aprisionado num livro que no fim das contas era um dragão gigante amaldiçoado, mas que é derrotado por ela. E que foda. Esse, onde a cidade tá comemorando o dia da independência, mas um super vilão maligno aparece pra hipnotizar todo mundo, roubar a juventude do Robin e transformar tudo em britânico. O inimigo é a Britânia. E no fim, Code Geass Live pelo próprio Robin velho. De volta à história principal da temporada, a Colette aparece dizendo que o irmão Sangue se mudou para a área dele, o fundo do mar. Robin velho é creepy, hein? O também andou espionando o Cyborg, então tá usando a tecnologia dele para construir uma arma, ou seja, cabe ao Cyborg resolver esse BO aí. Então, sabendo disso, os titãs entram em uma super aventura submarina, enfrentam a própria tecnologia do Cyborg e resolvem se separar. Os titãs vão atrás do irmão Sangue e o Cyborg atrás da Essa skin da Ravenna é muito boa, vai se fuder, mano. Inclusive aqui ele conhece a Abelha, outra agente dupla da academia. Se cansou de perder tempo, por que não salvamos a cidade? No fim, os titãs caem em armadilhas, Cyborg sai na mão com o velhote e tudo parecia ir mal até que começa a ir bem quando nossos heróis começam a dar a volta por cima, destruindo a arma e fazendo com que Sangue fuja novamente. De volta às crises internas na Torre dos Cinco, agora o problema é com Mutano, que acertam as toxinas e viram uma espécie de Sigma Red Pill sinistro, abandonando o seu lado humano pra virar um macacão. Mesmo que o malaco volte ao normal e se aproxime da Raven. Já aqui, conhecemos pela primeira vez Siuki, aquele bichinho esquisito que a Estelar leva por aí. Ele que era uma das mariposas no episódio da mariposa e mesmo estando escondido por aí quase 2 temporadas, escondeu bem. Só por agora. Então mesmo pensa no bicho que se escondeu bem. A Estelar se apaixona pelo bicho. Bicho feio do caralho. Ele se torna aos poucos uma mariposa imensa, quase destrói a cidade, mas no fim volta ao tamanho normal, é Digimon? O novo mascote dos titãs. Agora mais uma vez os Digimon enfrentam aquele que para mim é um dos melhores vilões da série, Mambo, o mágico, que suga todo mundo pra dentro da cartola, transforma os titãs em animais e dá uma boa... Esse Cyborg, mano. Zoaram meu Cyborg, mano. Zoaram meu mano Cyborg, velho. De ser derrotado. Episódio bem divertido esse. E sem mais enrolação, vamos para os últimos 2 episódios da temporada, mais uma sequência da história principal. Aqui voltamos a acompanhar o irmão Sangue que quer um novo lugar para a sua academia que foi destruída 2 vezes já. Não dá pra dizer que o cara não é persistente. Já a Cyborg, o cara só quer fazer uma escola. Onde vai ajudar os titãs da Costa Leste a construir uma torre própria e derrotar o irmão Sangue, já que ele também está por lá. Ao chegar, nos é apresentado aí, ó, os titãs da Zona Leste aí, ó. Mais e menos,
como os mexicanos rápidos, Ricardito como Robin de Arco e Aqualé de Abelha, que você já conhece. Ah, e a equipe não se dá nada bem, então depois de arrumar tudo, o Cyborg ainda dá uma de babá e ajuda os caras a se entender. No meio disso tudo, o Sangue hackeia as senhas da torre, prende Esse episódio eu lembro, muito ataca foda. eles com um exército de outros ciborgues, mas depois de uma luta intensa, o vilão é derrotado, pelo menos é o que o Cyborg pensou, já que ele abandonou os titãs originais para ser líder desses aí, e no fim descobrimos que eles na verdade estão sendo controlados pelo irmão Sangue. Não, Já disse que plot o irmão twist, Sangue tá? pode controlar mente, se não disse, tô dizendo agora. O último episódio da temporada começa com o Cyborg cortando de vez contato com Robin e os outros, exatamente como o irmão Sangue queria. Então a equipe se vira contra o Cyborg e começa a atacar aí. O robôzão é derrotado e Sangue aparece todo metade robô. O cara se encantou, Muito ninguém tá pica. puro. E antes da merda toda ser completada, os titãs originais aparecem para salvar o dia. Então Sangue foge e agora eles dão a Esse chance vídeo para só foge, Cyborg mano. assumir a liderança. Então dão um jeito de alcançar o vilão. E agora temos o Cyborg tirando o X1 com o velho e os outros 4 num 4 contra 4. Então todos são derrotados, incluindo o Cyborg que fica todo desmontado. Mas a coisa vira quando do nada ele ativa uma aura azul Super Saiyajin e vence o Sangue de Super uma Saiyajin vez Blue aí, para ó. sempre. Terminando a temporada com todos livres do controle mental e Cyborg de volta à equipe. Bem-vindo de volta, Cyborg. Temporada 4, Ravenna contra Trigon. A temporada já É, começa tipo, literalmente só abandonaram a Estelar no churrasco, mano. Esquece a temporada com o dela. ataque do maluco dos controles a todas as televisões. Então os titãs descobrem que ele na verdade está fora da realidade e eles mesmos acabam parando presos dentro da TV, passando por canais, filmes, séries e terminando o EP com o cara derrotado pelo Mutano e eles de volta ao mundo real. Ainda nessa brisa de sair da realidade, agora Cyborg é teleportado sem mais nem menos para 3000 antes de Cristo. Então compra briga com aliens gigantes e apresenta suas Que lore é essa, velho? super tecnologia futurista para os bárbaros de lá. Com isso, ele é nomeado o novo campeão deles, acaba se apaixonando, descobre que tá lá por causa de uma bruxa e no fim, entra em guerra bárbaros contra aliens, mesmo que antes de vencer, Caralho! ele seja resgatado Cadê esse filme? Bárbaros contra aliens. Meu... Eu preciso muito dessa lore. Eu preciso muito disso, mano. pelos titãs contra sua própria vontade e entre para os livros de história atuais. Agora começamos a acompanhar um pouco da nova trama principal da temporada, onde os titãs descobrem que é o dia do aniversário da Ravenna, mas por algum motivo ainda desconhecido, ela detesta esse dia e não quer comemorar, literalmente. Só porque ela a nasceu. Ravenna. Então depois dela fazer uma invocação esquisita no quarto, os titãs são chamados para uma missão. Chegando lá, descobrimos que quem foi revivido foi Slade, porém dessa vez está atrás da Ravenna e com uma marca na máscara. Então depois de uma luta intensa, já que agora o cara também tem poderes, ele destrói Agora tem tudo magia. e Ravenna consegue parar o tempo como se nada para salvar o Zawarudo! episódio todo fugindo do Slade. E quando o vilão finalmente alcança, coloca marcas por todo o seu corpo. E o recado é que o mundo será meio que destruído, basicamente. Só isso. Terminando o episódio então com os titãs convencendo a Ravenna a comemorar seu aniversário e Slade de volta ao seu mestre, que aqui todos já sabem que é Trigon, o tinhoso supremo. O bicho pai não da morre, Ravenna. mano. Ele que enviou Slade para colocar as marcas no corpo dela. Enfim, as coisas seguem e agora que todos sabem que o mundo vai literalmente acabar, eles vão tentar dar um jeito nisso agora? Negativo, amigo. Voltamos para os episódios secundários, com Robin entrando numa super jornada ninja para aprender a incrível arte marcial suprema. Inclusive aqui os titãs aproveitam sua ausência para usar os uniformes dele. Tem pizza. Legal. Os caras... Robin, Robins. Vai dizer que esse humor é pior que o do Go, mano. Isso aqui é muito foda, velho. Olha esse Cyborg, velho. Caralho, mano. É, realmente, né, mano? O cara é preparado, meu. O cara tem preparo. Eu também gosto dessa máscara. E os titãs em uma missão para capturar um disco voador alienígena, mesmo que isso só tenha servido para mostrar o desejo do Mutano em ter uma lambreta e não precisar mais correr nem voar. Faz sentido. Consegue a lambreta, descobre que os alienígenas eram na verdade tofus falantes. Que? Tofus falantes, Mutano salva o mundo da dominação dos tofus. Porém, depois dessas missões, a lambreta quebra.
Cara, é que essa Filha carne, total. na verdade, é tofu espacial que veio aqui pra roubar as vacas e destruir a Terra. Mas eu sequestrei o líder alienígena, transformei todos os bobs de volta em goma e desliguei o Destructotron antes do mundo explodir. O episódio termina Que com a lore torre cheia foda. de vacas. Esse episódio foi uma brisa da porra. Ainda na dominação alienígena, agora os titãs conhecem um herói aleatório e vão para uma missão galáctica ajudar ele com os alienígenas, como se não tivessem que resolver coisas na A Terra que se tipo o fim foda. do mundo e essas coisas bobas. Então no fim eles conseguem ajudar, mas o herói aí era um babacão com a Estelar e eles mandam o cara ir embora. Se aprofundando mais nessas questões, Voltamos à lore principal. Ravena volta a ter visões com Slade e descobrimos que é ela quem vai, com suas próprias marcas, abrir o portal e iniciar o fim do mundo, como diz a profecia. Então os titãs passam todo o episódio indo atrás de respostas, enquanto Ravena foge para Azarat, sua cidade natal, para falar com sua mãe. O problema é que não há nada que possa ser feito, mas pelo menos isso serviu para Ravena voltar para a Terra, dessa vez aceitando seu destino e dando uma surra no Slade. Muito pica. Terminando o episódio com Ravena contando a profecia aos titãs, que basicamente tá todo mundo fudido, e quem é ela quem vai foder todo mundo sem querer querendo, porque ela é filha do diabo supremo. Já Slade Rapaziada, retorna mano. a Trigon, onde descobrimos que os dois têm um acordo entre si, mas que ainda não foi O revelado. poder da amizade é mais Assim forte que como de tudo. costume, voltamos às missões secundárias, onde os titãs estão em mais uma missão espacial. Os caras não pararam quietos na Terra essa temporada, mas o foco do EP mesmo é a relação do Mas Liga da Rock Justiça, cadê? Estelar com os titãs presos num planeta cheio de bichos raivosos, e a Estelar bravinha porque o Robin não considera ela uma namorada. Você tava planejando casar com a Gosma Verde alguns episódios Isso é atrás. verdade. Decide aí, rapariga. Porém, parece que agora oficializaram mesmo. Parabéns aí ao casal. É true, é true. Estelar, O chip deu certo. que é incrível a maneira como você sempre luta. É mesmo? E Depois disso, o foco é o Cyborg e acompanhamos toda a sua rotina. Ah, os diária. caras só erram, mano, Lá é também. mais Os forte caras do viciados em Cyborg, errar. sendo provavelmente a maior força bruta dos titãs. Enfim, aqui o Cyborg quer fazer muita coisa e tem pouco tempo, literalmente eu. Então bota um super chip barra bateria na cabeça e claro, dá ruim, porque ele vai perdendo cada vez mais sua personalidade para virar um robô. do nada. Dormir não é mais necessário. Terminando o episódio, claro, com o Cyborg livre disso e aproveitando Dormindo pra pra ver caralho. um bom som. Aqui os titãs enfrentam uma nova vilã, uma velha sinistra que hipnotiza todos os titãs e toma a torre. Mamãe Meiai. Porém, depois de muitas aventuras e trapalhadas no estilo João e Maria, os titãs conseguem acordar pra Derrotar a vida e véia. expulsar a velha. Dessa vez a temporada vai terminar de um jeito diferente, com uma sequência de 3 episódios dedicados à trama principal. Chegou a hora. Ufa. Trigon quer se libertar e causar o fim do mundo de uma vez por todas e vai acionar Slade para ir até a Ravena e trazer ela pra ele. Enquanto isso, tudo parece normal na torre, tirando a Ravena que tá meio estranha das ideias. Eu só quero que todos tenham um bom dia. Vamos, temos muito a fazer antes do pôr do sol. A coisa é que ela tava tentando aproveitar antes de perder tudo, mas agora já tá acontecendo. Então os titãs passam o episódio tentando proteger a Ravena, mas Slade aparece com um exército completo e ela decide ir por conta própria. Eu não posso mais fugir do meu destino. Não! Não. Bom, Slade tinha Literalmente uma a loira do Sandy, tá? como se trouxesse Ravena, mas o diabão não cumpre nada, a Slade volta a jogar no Vasco. Ganha. Eu dei esses poderes a você e eu posso tirá-los. Assim, não é boa ideia usar o poço de Lázaro, né, mano? Mas alguém tinha que jogar o corpo dele. Episódio com Ravena libertando o Trigon para a Terra, mesmo que contra a vontade dos titãs. Bom, e já começamos com a Terra sendo completamente destruída nos primeiros segundos do episódio, com tudo perdido e as pessoas transformadas em pedra. Toma, Caraca. todos, exceto, claro, os titãs, já que eles meio que receberam parte do poder da Ravena. Então eles tentam se juntar para atacar Trigon, mas o cara vence com um único golpe. Já um tempo Receba. depois, descobrimos que Ravena ainda pode ser salva. Ela foi resetada, entre aspas, e
eles vão receber a ajuda do próprio Slade para No! o cara se recusa a Oh ser my delegado God. da série. Com isso, Robin e ele saem nessa missão, enquanto o restante fica para distrair Trigon, já que agora eles têm um anelzinho mágico para se proteger dos ataques dele. Ah, e olha a cara do Slade aí. No, totalmente Mais uma Darkseid. parte dos acordos com o Tinhoso. Então, depois de luta de um lado e luta de outro, os dois finalmente chegam onde querem e se separam, terminando com Robin encontrando a nova Ravenna Mirim. No último episódio da temporada, mais porradaria. Resetaram ela mesmo, hein? Lutando contra os próprios demônios, não ironicamente. E depois do Trigon dizer o quanto é fodão e já sabia de tudo, continuamos com a missão de Robin, que convence a mini Ravenna criança a vir lutar ao lado deles. Já Slade, que Botaram a saiu criança por pra lutar. outro caminho, conseguiu alcançar uma porta que o trouxe de volta à vida. Esse cara é imortal pros produtores e não tem jeito, filho. Quanto aos titãs, Aprendam como fazer um vilão. Dessa vez com a Raveninha, e o Slade aparece aqui também, todos juntos para a super batalha final da temporada. Cara, isso que é desenho, meu irmão. Isso aqui que é desenho bom. Parece perdido pros titãs, Ravenna ativa seus superpoderes de luz e simplesmente faz todo o universo voltar ao normal como se não tivesse acontecido nada. Assim, Trigon é derrotado, Ravenna volta à idade normal, Slade Caralho! tá vivo e é isso, cara. O Quatro Olhos já era, os monstros sumiram. A Ravenna derrotaria o Goku? Essa pergunta que não quer calar. Quem quer torrada? Temporada 5, Mutano contra a Irmandade. Agora na última temporada, acompanhamos Teve alguns 5 novos temporadas? heróis. Que Patrulha foda! do Destino, um antigo grupo que Mutano fazia parte, porém numa época em que ele ainda era imaturo demais. Sim, mais imaturo do que atualmente. No presente, ele recebe um aviso dos caras dizendo que seus piores inimigos foram encontrados, a Irmandade Negra. Então os titãs saem em missão. Aí, nessa aí não é a Irmandade lá que apareceu na série dos Titãs? Que é uma série terrível, diga-se de passagem. Da patrulha e descobrem que todo o restante foi capturado. Ao chegar no esconderijo da Irmandade, eles liberam o restante dos caras, inclusive todos usam o mesmo uniforme que o Mutano. Porém, depois de uma luta intensa, Mutano acaba deixando os vilões fugirem pra salvar a equipe e o episódio termina com a Irmandade bravinha com ele por isso. Em sequência, agora as duas equipes estão juntas e conhecemos um pouco mais sobre a Irmandade Negra e seus membros. Eles que lutam com a Patrulha do Destino há gerações e os vilões são liderados por esse cérebro falante aí. Mutano decide seguir Muito 10, tá? com os patrulheiros. Porém, depois de alguns desafios onde o líder deles vai deixando um por um para trás, ele decide se impor e bolar um plano de ataque em dupla, já que só sobraram os dois. Então, depois dos dois invadirem, os titãs aparecem, depois de recuperarem todo o restante da equipe para a super batalha final. Do nada um velho. Cara, não tem problema com essas músicas de Naruto, não? Ou os japoneses que são chatos pra cacete. O copyright ia tá Já com atorando. tudo resolvido, Mutano recebe o reconhecimento da patrulha, porém os titãs acabam virando os novos alvos da Irmandade. Essa aqui tem muito mais vilões do que imaginávamos. Literalmente tem todos os vilões até aqui apresentados. Meu Deus. São todos os vilões, literalmente. Cadê o Slade? O próximo episódio ainda é sobre a Irmandade, que está por aí fazendo super planos maléficos e envia uma de suas agentes do mal para roubar alguns dos comunicadores titãs dos titãs secundários pelo mundo. Então, depois da mulher elástico da Shopee ficar o episódio todo se disfarçando e perseguindo o cabeça de fogo aí, o Robin chega para dar suporte, rola até uma luta de Robin real versus Robin fake e terminamos o EP com a vilã disfarçada e conseguindo o que tanto queria, um comunicador. Agora quem está de volta é o maluco dos controles, que quer fazer um super desafio para os titãs, mas não encontra eles na torre, até porque eles estão fora da cidade enfrentando a Irmandade. No lugar deles, quem são enviados são os titãs da Costa Leste, Abelha e outros, que ficam o EP todo série B. fazendo os desafios do vilão na cidade, mas no fim ele é derrotado. Já os titãs originais estão em uma missão das neves atrás de um vilão das neves causando destruição. Encontram o cara e descobrem que é o Estrela Vermelha, um tipo de Capitão América radioativo aprimorado, que ganhou um poder que não pode controlar
está criando criaturas radioativas pela neve. Assim, no fim, ele decide se sacrificar para não causar mais problemas, virando Nobre. literalmente uma estrela vermelha. O cara é do PT. Não esperava por essa piada. Luz. Sim, ele também tá com a Irmandade. E depois de um ataque falho, os titãs no estilo Era do Gelo vão parar numa área pré-histórica com dinossauros, porém ainda no presente. Então eles conhecem um homem das cavernas e uma garotinha que vira um tipo de diamante. Garotinha essa que acaba raptada para ser usada na máquina do Dr. Luz. Ele fica muito mais forte, mas os caras no Acre. No fim das contas. Agora é uma missão solo. Ravena conhece 3 pirralhos com poderes e tem que levá-los até um destino para que fiquem a salvo. Porém, do nada eles são atacados pelo gorilão aí, perdem a... Não, Naruto não pode. O Sasuke sem braço lutando contra dinossauro não dá, mano. Não dá. Carona, e Ravena tem que passar por incríveis e horripilantes aventuras para manter as crianças a salvo, fazendo no fim as crianças despertarem seus poderes para derrotar o vilão e virarem super melhores amigas da Ravena, ganhando seu próprio comunicador titã. Aqui finalmente vemos... O comunicador titã é tipo o manto dos Cavaleiros Mágicos. É tipo o Nick Fury chamando pra iniciativa Vingadores. Que porra é essa? Todo o quinteto infernal atuando juntos pela primeira vez para roubar um museu, porém são impedidos por alguém misterioso. Acompanhamos o grupo em seus super planos maléficos de roubo, mas eles continuam sendo derrotados por esse único herói velocista. E mais tarde, descobrimos ser o Kid Flash, que acaba sendo capturado e o plano é entregar ele para a Irmandade. Porém o cara consegue fugir, até que bem fácil, a mulher elástico da Irmandade chega e eles estão sem nada. Então ela mesma vai atrás dele, quase consegue capturar, porém Jinx se revolta por não ter reconhecimento e acaba meio que começando a gostar do Rapidinho. Em mais uma missão secundária, isso aí, enfrentam o Narigudo aí e participam de uma espécie de corrida maluca pelo episódio, literalmente. Acabam aparecendo vários vilões para participar do circuito até a linha de chegada. Episódio divertidíssimo e que termina com Robin vencendo, como de costume. Cabra tá com o protagonismo do pai e foda-se. Em outro episódio, acompanhamos a origem dos Jovens Titãs, com a Estelar sendo a prisioneira dos... Não, como assim esse não é o episódio principal? Eu jurava que esse era o episódio inicial da série. Espaço e depois de fugir de alguns alienígenas vai pra Terra sem entender nada. Então começa a causar problemas na cidade e todos os titãs, ainda sem se conhecerem, se juntam para enfrentá-la. Eu jurava que esse era o primeiro episódio. Lá e quem aparece aí são os alienígenas de antes, querendo levá-la, já que ela é uma espécie de prêmio pros caras. Tipo loira gostosa para jogador de futebol. Os titãs, claro, ficam do lado dela e enfrentam os alienígenas, se conhecendo e fazendo amizade entre si ao longo do episódio. Enfim, decidindo formar uma equipe. A equipe Jovens Titãs. Enfim, de volta ao foco principal. Depois de meses fazendo missões contra a Irmandade, os Titãs ainda precisam fazer mais uma coisa. Então se separam e começam a entregar comunicadores para todos os heróis mirim secundários existentes. Com isso feito, os vilões os Vingadores indo atrás de todos os Titãs que receberam seus comunicadores. A mini Liga da Justiça. Os heróis passam o episódio enfrentando vilões, mas no fim, Robin descobre que eles correm perigo justamente por conta dos comunicadores. Então envia um tipo de onda que destrói todos eles. O problema é que agora todos os heróis estão sem comunicação. Os caras não conhecem a rede social. E mesmo que a maioria dos heróis tenham vencido, Robin e mais alguns deles terminaram capturados. Aí é foda, hein? Que todos os heróis capturados estão sendo todos sidekicks. Tudo parece perdido até vermos Mutano, nossa grande estrela da temporada. Ele que mais tarde acaba se encontrando com mais alguns heróis secundários e eles formam uma equipe liderada pelo próprio Mutano. Convenientemente, um desses heróis pode possuir vilões. E mais convenientemente ainda, um deles pode abrir portais para teleportar a galera. Então, invade a base da Irmandade e a cagada é que lá dentro tá lotado de vilão. Mas ao invés de fugir, eles vão sair na porrada mesmo. Um 5 contra 20. Isso aí, porra. Com isso, eles quase são porradaria. Derrotados. Porém, entretanto, todavia, numa cena absoluta cinema, todos os heróis restantes brotam no esconderijo para iniciar a super Eu lembro dessa batalha. Final. Nossa, mano. Junta a galera. Avengers Assemble! Cara, eu lembro de ver esse episódio, é muito bom. É porradaria, parceiro. O Capitão Comunista. Ixi, que porra é essa? O Capitão Comunista? Pela pátria mãe! É o Capitão Stalin! Eu não lembro desse cara. Terminando
terminando com simplesmente todos os vilões sendo derrotados. Camarada Capitão. Inclusive o Cérebro, dando fim à Capitão União Soviética. a quase todos os outros vilões da série. Capitão Soviético. Despedida. Sim, senhores, chegamos ao último episódio já lançado da série, onde os titãs resolvem dar uma volta em Paris e enfrentam um bichão branco. E no meio disso tudo, Mutano descobre que a Terra está viva, porém não se lembra dele. Nossa. Desculpe, pessoa errada. Nossa, esse episódio foi triste, tá? Então os titãs passam o episódio... Cara, esse era... Eu acho que esse era pra ser um puta gancho pra quinta temporada, tá? Criatura, e o Mutano passa tentando reconquistar a Terra, descobrindo no final que ela lembrava dele sim, mas quer viver uma nova vida sem poderes, terminando o episódio com o Mutano aceitando isso e indo de volta aos titãs. Nossa, sim, triste, é mano, assim que triste. terminamos nossa série, sem avisos e onde todos provavelmente ainda esperavam uma continuação. Bom, na crítica, os Jovens Titãs tem quase um 8, uma nota Esse episódio foi triste, hein? que mostra que boa parte do público se agrada com a animação. Para mim, é um desenho que vale muito a pena ser Vale, assistido, muito bom, apesar muito de bom. sempre seguirem o padrão de história principal e tramas secundárias. Dá pra se divertir muito assistindo isso, principalmente se também fez parte da sua infância, e é uma pena que não foi continuada. Uma coisa que sim pode ser continuada é essa saga de resumo de séries animadas da DC / Marvel, etc. Porém, para isso preciso do seu apoio. Esse vídeo bom, vídeo bom. Trabalhão. Então, se não deixou um gostei, O vídeo, claro que é muito bom. Eu gosto do vídeo dele. A gente lembra de coisas assim, bem nostálgicas. Sigam-me no Insta, se não me seguem no Insta, vamos montar uma irmandade. E agora sim, até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí você Bom vídeo, bom vídeo. Sempre vamos lembrar, mano. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. É, né? Já deu pra aparecer aí que a Terra só quer paz, né, mano? Infelizmente, isso não é pra ela, não é vida pra ela, né, mano? Mas bom vídeo. Excelente vídeo, inclusive, pô.